Boa noite a todos. Hoje é dia 9 de abril de 2024. Nós estamos recebendo no Mimico Curriculum Society o companheiro do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, Marcelo Turra. Marcelo é um companheiro muito querido, já esteve aqui na casa virtualmente algumas vezes, e hoje ele traz o tema vibração e sintonia. A Marisol vai fazer a leitura da página inicial, seguida da prece. Boa noite a todos. Vou fazer uma leitura do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E o título da mensagem é O Não e a Luta. Mas seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Jesus que disse isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 37. Ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor, contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade, no entanto, ser leal e sincero em tuas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações, todavia o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem senso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muita vez é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Recomendo o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Vamos então, nesse momento, unindo ainda mais os nossos pensamentos, os nossos corações, pedindo ao nosso Mestre Jesus para nos abençoar, para abençoar os trabalhos que teremos aqui essa noite, que possamos ter ouvidos de ouvir e ter força de vontade para aplicarmos tudo que estamos aprendendo no nosso dia a dia. E assim, em clima de muito amor e harmonia, vamos dando início à palestra dessa noite. Que assim seja. Graças a Deus. Com você, Marcelo. Vamos lá. Minhas irmãs, meus irmãos, meus companheiros de caminhada, uma alegria enorme chegarmos a essa instituição que nós já fizemos visitas virtuais e acredito que já tenhamos realizado, inclusive, visitas espirituais, pelas as nossas relações bem próximas à Aline, na época que convivemos aqui, e pelas atividades que vimos de forma online, virtual, realizando junto aos nossos companheiros e aos nossos irmãos. O assunto que a gente vai fazer abordagem hoje é um assunto que diz respeito à existência. Né? Os, Todos os elementos vibram, o universo vibra, os planetas vibram, os sóis vibram, as estrelas vibram, os minerais vibram, os vermes vibram, os vegetais vibram,
E os homens, igualmente, nesse processo de marcha, vibram. Então, a nossa reflexão de hoje vai ser bem simples, acredito que vai ser um pouco mais rápida, acredito que a gente vai usar de fato mesmo a meia hora. A minha ideia hoje era irmos até 1h30 da manhã aqui do Brasil, conversando com os nossos irmãos, mas vou acabar mais rápido, que a Aline já me mandou uma mensagem aqui no WhatsApp agora: não seja louco de avançar do horário da gente, né, Aline? Mas isso é assim mesmo. Nós vamos lá. Aline, eu te mandei um videozinho, 20 segundinhos. Você dá para você tá fazendo o compartilhamento dele? Mandou uma mensagem, Aline. Eu queria que vocês observassem esse Vou colocar vídeo. aqui. Isso. E vou compartilhar a tela. Caso não vejam, me avisem. Estão vendo? Você pode repetir, Aline, por gentileza? Sim. É curtinho. Início. Show! Esse vídeo, Aline, obrigado. Não. Esse vídeo, recentemente, numa das atividades nossas de grupo, na nossa instituição, um grupo de reflexões, de estudos, ligado ao campo da mediunidade, a gente achou esse vídeo, chegou a nós, compartilhamos ele com os nossos irmãos. Eu confesso aos companheiros que, quando a Aline me encaminhou o assunto, para que nós pudéssemos refletir, de imediato me veio esse vídeo, porque eu acho ele muito pertinente. Nós vemos uma experimentação de física, né? Uma experimentação de física extremamente óbvia quando a gente fala de vibração e de sintonia, de uma ressonância que há ali, aquela onda, ela passa por passa a ser replicada por outro elemento. E o que a gente observa? O experimentador, o indivíduo que está fazendo a experimentação, ele mostra um diapasão que vibra numa frequência de 512 Hz. E ele apresenta um outro diapasão, que seria aquele onde essa frequência ressonaria, que está em harmonia, que está em outra frequência, em 440 Hz, e logo em seguida ele bota a bolinha, uma bolinha amarelinha, muito bonitinha a bolinha amarelinha. E o que ele faz de experimentação? Ele emite uma onda daquele diapasão, que está em 512 Hz, e ele não reverbera, ele não sintoniza, o outro não cria, não está propenso a sintonizar com aquela faixa. Logo em seguida, ele pega um diapasão de 440 Hz, que está na mesma sintonia, vibra ali e faz com que o outro receba a vibração e reaja. Então, esse experimento simples, que dura 30 segundos e que faz com que a gente consiga observar aquelas
reações de sintonia, de conexões, ele nos elucida perante os olhos todos os elementos ali, né? E todos esses elementos de vibração e de sintonia. O que a gente precisa observar é que o diapasão, quando ele não reage àquela frequência, não quer dizer que aquela frequência emitida não vá achar em outro lugar, em outro espaço, um campo para reação. Assim, tudo que existe no universo vibra e essas ondas, conforme o comprimento e a sua frequência, vão encontrar elementos para ressoar, vão encontrar elementos para sintonizar e fazer com que a coisa siga adiante. Assim sendo, nós, seres humanos, nós, espíritos encarnados, nós, almas, né, somos aquele elemento que está o tempo inteiro emitindo uma frequência de vibração, um comprimento e dentro de uma onda, e isso vai achar algo semelhante, vai achar algo análogo para se ligar. Agora, eu não sei se vocês observaram, porque quando eu estava vendo esse vídeo, Aline, sobre a questão de vibrar e sintonizar os diapasões, nós reparamos um outro elemento. Normalmente, as pessoas falam assim: se eu fizer algo errado, se eu agir errado, se eu pensar errado, se eu falar errado, se eu refletir errado, é um problema meu, porque eu faço as conexões. Só que todo ser humano vibra, todo elemento humano vibra. Então, o que ocorre? A bolinha, ela sofre uma reação por parte daquele que sintoniza. Ou seja, cada vez que nós cedemos a uma vibração infeliz, nós nos transformamos em vibração infeliz que é envolvida para o meio. E aí você está fechando um circuito, aliás, um circuito que não fecha nunca, porque é este circuito que anda de um para outro. É por essas e outras que quando as pessoas falam, isso é um problema meu, isso diz respeito somente a mim, sou somente eu que vou me ver com as consequências dos meus delitos, dos meus equívocos, naquilo que refere à vibração, isso não é real. Porque aquilo com que a gente sintoniza, porque aquilo com que a gente liga, não morre na gente, mas imediatamente a gente replica a vibração que a gente recebe para o outro, para o meio, e irá atingir alguém. Toda vez que nós conectamos a uma vibração, imediatamente nós nos transformamos no diapasão que reage para a bolinha, que reage para outro elemento fora da gente. É por essas e outras que nós estamos conectados uns aos outros neste mar, neste enorme universo fluídico, neste mar fluídico. Quando uma pessoa vibra mal, ela encontra uma pessoa que sintoniza com o mal que ela vibra. Só que o mal que eu estou lançando, que eu estou emitindo, não morre em quem sintoniza. Porque imediatamente a pessoa que sintoniza replica aquilo para outro, e replica aquilo para outro, o que nos leva a crer que nós não só não precisamos fazer uma mudança nas sintonias que conectamos, mas nós precisamos mudar as vibrações que emitimos
O nosso psiquismo precisa achar mudanças de olhar, de percepção, de identificação. É preciso aí que a gente veja determinados elementos. Em primeiro lugar, os gostos da gente. Os gostos da gente geram elementos de vibração. Sempre que você faz uma conexão com aquilo que você gosta, você cria uma relação com indivíduos afins. E aqueles indivíduos afins procuram outros afins. E aí, o gosto não é exclusivamente seu. Eu me lembro de um amigo, um companheiro que já desencarnou, e de um filho desse companheiro que igualmente já desencarnou. O filho desse companheiro, durante muitos anos, teve envolvimento severo com droga, com uso de entorpecente. E esse companheiro da gente, esse amigo da gente, comprou um sítio numa região serrana, na Serra da Mantiqueira, lugar belíssimo. Tive a oportunidade de fazer uma visita a ele lá. Era um lugar belíssimo, um lugar ermo, belíssimo, no alto da serra. E havia um vilarejo a 30 quilômetros do sítio, era o vilarejo mais próximo, ficava a 30 quilômetros do sítio. E adquiriu esse sítio e um dia resolveu que tiraria o seu filho daqui da cidade, de Cabo Frio, onde eles viviam, e iria levar um período, uma temporada, naquela região erma, 100 pessoas, onde havia uma vila de 200 pessoas. O rapaz chega, larga a bagagem e fala para o pai: me arruma a chave do carro que eu vou ao vilarejo. Era um lugar extremamente simples. 2 horas depois, o rapaz volta com os mesmos entorpecentes, com as mesmas drogas que encontrava em Cabo Frio. Isso é sintonia. Ele já foi para aquele lugar vibrando no seu desejo. Ele já foi para aquele lugar emitindo ondas naquele desejo. E essas ondas começaram a atiçar os indivíduos que viviam naquela cidade, certamente os poucos indivíduos que viviam naquele lugarejo, para que lhe pudessem fazer essa oferta. Então, os gostos, os ideais, quais são os ideais que vibram no nosso íntimo, no nosso objetivo existencial. Quando você levanta de manhã e quando você vai adormecer, faz-se um levantamento sobre que ideais você tem ante a vida, porque os ideais que nós possuímos, eles funcionam como fonte de vibração que sai de nós para o outro, mas igualmente funcionam como um sinalizador que nos sintoniza aquele que está emitindo uma onda semelhante, uma onda análoga. A maneira que nós possuímos de ver o mundo. Gente, isso é sintonia. A forma peculiar com que você vê o mundo busca indivíduos que encontram uma forma peculiar de ver o mundo. Mas, Marcelo, o que tem a ver isso? O que tem a ver é que se nós possuímos uma maneira que é deformada, que é injusta, que é sectarista, que é preconceituosa, que é xenófoba, que é misógina, do olhar para o mundo, nós nos ligamos a análogos, e pior do que nos ligarmos a análogos é nós nos retroalimentarmos, é nós nos alimentarmos um ao outro e ganharmos força em relação a isso. Sua forma de agir ante a vida. Há pessoas que têm uma maneira equivocada de agir ante a vida e acha que isso é um processo muito natural. Quando você olha para a vida e diz que naquilo que se refere a você,
a direitos que muitas vezes você não acredita que o outro tenha os mesmos direitos. Nós começamos a irradiar e nós começamos a fazer as conexões. Nós chamamos os nossos amigos, nós convidamos os nossos amigos a fazer uma reflexão. Que tipo de gente está ao meu redor? Muitas vezes ouvimos companheiros que falam assim, mas gente, só chega gente ruim próximo a mim. Só chega gente perto de mim que quer me tirar algo. Só chega gente perto de mim que quer me levar algo. Só chega gente perto de mim que quer me dar uma rasteira. Vamos analisar vibração e sintonia. Por que essas pessoas te buscam? Por que essas pessoas criam essa conexão? É possível que muitos companheiros vão te dizer assim: ah, mas você recebe essas pessoas difíceis para você evangelizar, para você ajudar. Mas se a gente é eminentemente mergulhado neste universo, é possível que a gente emita vibração análoga àquele indivíduo e não se dê conta. E não se dê conta que aquele pessoal que te rodeia para te dar uma volta, para te tirar algo, replica aquilo que você fez ontem, aquilo que você realizou ontem, aquilo que você fez há 15 dias, aquilo que você fez há 20 dias. Então a gente se liga por emanação, por vibração, por uma onda que tem frequência e um comprimento e que chegará ao outro e conectará ao outro. Toda vez que nós formos perseguidos sistematicamente por personalidades específicas, por pessoas específicas, por situações específicas, até mesmo por espíritos específicos que se replicam nas reuniões mediúnicas onde nós estamos frequentemente fazendo a conexão com aquele tipo de energia, de vibração. Antes de você indagar a Deus sobre isso, indague sobre o que você envia. Somos um equipamento de rádio. O rádio está acabando, né? O negócio não está acabando, o rádio, claro, não tem mais rádio, mas o rádio ele é um equipamento que capta sinais, ele recebe sinais, mas ele tem o dial, a sintonia. Ali você faz a opção que tipo de música você quer ouvir. Nós somos um grande rádio. E se frequentemente a gente entra num tipo de relação, de convivência e de vivência, antes de questionar que espíritos são aqueles, questione para que lugar o dial do seu rádio existencial te conecta. Pessoas rebeldes, pessoas grosseiras, pessoas preconceituosas, pessoas agressivas, pessoas habituadas a se darem muito legal na vida, bem na vida, pessoas egoístas, pessoas orgulhosas, elas estão gerando um sinal, uma vibração. E elas vão achar semelhantes. Elas vão ligar-se a semelhantes. E aí surge a grande reflexão para a vida da gente. Nós não sofremos assédio de forças malignas, mas o maligno que há na gente permite que o maligno que caminha ali fora nos rodeie, assedie e faça morada no nosso coração. Nós temos que revisar essa ideia de anjos e demônios que nos acompanham há muitos anos, há muitos séculos, por que não dizer milênios, onde a gente acredita que nós somos
vítimas de ações infelizes, quando, na maioria das vezes, nós chamamos esses elementos infelizes para junto da gente, através dos sinais que a gente manda, da frequência que a gente sintoniza, e aquilo diz sobre a nossa identidade espiritual, sobre aquilo que de fato a gente é. Já chegamos no nosso horário, eu sei que vocês têm outros compromissos seguido a isso, mas a mensagem que nós gostaríamos de estar dizendo para os nossos irmãos na noite de hoje, principalmente quando a gente ouve os companheiros dizerem, né, esse mundo está tão ruim, esse mundo está tão complicado, quando é que esse mundo vai se transformar? Esse mundo é um grande elemento reativo. Ele é um grande rádio que sintoniza e que reage a todos esses elementos de vibração que manda. Digo para os companheiros, nós estamos saudáveis demais. Porque se a gente fosse mergulhar de fato e profundamente, se não houvesse misericórdia divina para ajudar a gente a se proteger um bocadinho dos nossos equívocos interiores, talvez todos nós estivéssemos rastejando nas ruas, porque é cada pensamento sombrio que anda pelas almas das pessoas, e eu vou dizer aos companheiros, não tenham vergonha de analisarem seus pensamentos sombrios. Eu comecei a analisá-los. Pensava uma coisa ruim, ai, Senhor, tira isso de mim, Senhor, afasta de mim. Hoje eu não falo mais isso. Vem uma ideia sombria, Aline Abrantes, eu pergunto, Senhor, de onde isso veio dentro de mim? Eu preciso descobrir para solucionar. As almas humanas, os homens estão se enganando sobre aquilo que vibram, porque pegam os seus pensamentos sombrios e colocam no escaninho ou num quarto escuro, no fundo da sua residência enorme no Canadá, aquela despensa, aquele depósito, coloca lá no fundo e deixa lá. Só que quando você larga ele lá, você não tira ele da sua vida. Você simplesmente tira ele da sua visão, mas a vibração pega tudo que há na gente. Um pensamento esquisito, um pensamento infeliz, uma ideia sombria, uma coisa feia, que espírita não pensa, espírita não pensa isso, meu Deus, pensa. E é por isso que a gente é espírita, Aline Abrantes, pode voltar. É para nós podermos trabalhar as coisas feias que a mente da gente emite. E não esconder, mas corrigir, alinhar, compreender que isso que está escondido ainda assim sai da gente, puxa para perto da gente ou nos aproxima de almas afins. Que Deus nos abençoe. A hora que passa que a gente nem vê, né, Aline? E vamos que vamos, meus irmãos. Sim, a hora passa e a gente nem vê. Mas ainda vamos abusar mais um pouquinho de você, com a prece final. Com certeza, nós vamos orar, meus irmãos. Mas eu gostaria que nós fizéssemos uma oração honesta, uma oração sincera. Senhor, lança sua luz no meu íntimo para que eu me veja como ninguém me vê, como só o Senhor me vê. Senhor, que eu identifique cada lugarzinho escondido, cada buraquinho na parede da minha alma, cada fissura na parede da minha alma, onde eu venho jogando, enfiando, escondendo, Senhor, a coisa feia da minha vida, que eu não quero que ninguém veja, porque nem eu mesmo quero ver. Me mostra, Jesus, me dê sabedoria e me dê forças para que eu consiga tirar isso dos lugares escondidos. Que eu consiga ver que essas coisas escondidas ainda assim representam minha identidade de vibração,
não é porque eu não a vejo que ela não existe. Ela está ali. Que eu me veja, que eu me enxergue, que eu me olhe, que eu me envergonhe de mim, que eu me ache o último dos seres humanos, mas no final, que eu me erga abraçado com aquilo que os espíritos me orientam e revise os meus desejos, as minhas angústias, minhas coisas feias, e definitivamente eu ajuste aquilo que eu vibro, aquilo que eu lanço e, consequentemente, que eu mude aquilo que volta para mim, aquilo que se aproxima sobre forma de sintonia fina com a minha vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos espirituais. Obrigado, amigos da casa. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe hoje e sempre na graça de Deus.